Dentro do nosso programa de entrevistas da Implant News, 10 anos comemorativo, eu tenho o prazer de receber o professor Dr. Jamil Shibli, que é coordenador, professor titular dos cursos de mestrado e doutorado da Universidade de Guarulhos. Professor Jamil, prazer estar aqui com você, recebê-lo aqui conosco. Recíproca é a mesma. A gente vai falar um pouco sobre biomateriais e implantes dentários, é o nosso assunto com você, Jamil. E eu gostaria logo de início que você fizesse para mim uma abordagem falando um pouco do implante dentário e do biomaterial e a combinação desses dois itens, podemos assim dizer, dentro da nossa reabilitação oral. Essa é uma pergunta muito pertinente, até porque eu sou periodontista de formação e implantodontista por opção. A associação do biomaterial ao implante foi um casamento perfeito. Com a periodontia não foi tanto. Porque na periodontia a gente tinha a tentativa de regenerar os tecidos periodontais, ficou mais difícil, até porque você tinha mais tecido para regenerar do que na implantodontia, que você só tem o tecido ósseo. E na implantodontia hoje, se a gente partir do princípio que a gente tem a perda, a remoção do elemento dental, e que você vai perder esse osso alveolar, haja vista que esse osso alveolar é periodonto de suporte e você vai perder, falar de biomaterial implante é quase uma sinonímia, né? Utilizar implante sem o biomaterial hoje, se eu pudesse colocar em porcentagem, eu acho que é em menos de 20% dos casos, porque hoje a gente tem vários biomateriais, não somente para preencher gap, ou para restituir a parte do rebordo alveolar perdido, mas também para você melhorar em espessura e melhorar a estética, né? O contorno desse rebordo, para que a gente possa melhorar o perfil de emergência das próteses implantes suportáveis. Hoje a gente não se preocupa somente, não se preocupa somente com a fixação do implante. A gente hoje está preocupado, nós tivemos a oportunidade de conversar com outros entrevistados em determinados assuntos diferentes, e um deles foi a importância da estética vermelha, a estética rosa, né, do pink and white, né, estética branca. Sem dúvida. Que a gente hoje você não admite mais, você não tem uma estética buscando a perfeição. Eu posso até brincar com você, você é da mesma época que a minha. Acho que você é até um pouco mais velho. Não, eu acho que não. O bacana disso é que quando a gente começou a fazer implante, a gente colocava implante onde tinha osso. Exatamente. O biomaterial surgiu depois para você restituir a anatomia do seu rebordo alveolar, daquela parte perdida, para você inserir o implante. Hoje nós reconstituímos o nosso rebordo e acrescentamos o biomaterial para dar um up, auxiliar a estética vermelha, melhorar o perfil de emergência, aquilo que a gente havíamos comentado anteriormente. Então, nesse ponto, fica fácil de você entender porque que 80% hoje das nossas cirurgias a gente utiliza algum tipo de biomaterial associado. Sem dúvida. Dando sequência no assunto de biomateriais relacionado ao implante, o que você acha, qual dos biomateriais, você acha que existe algum biomaterial que mais se aproxima hoje do osso nativo? Em uma conversa anterior com o professor Wilson Dick, ele me disse que não por ordem de prioridade, ou de uso, ou de qualidade, e sim de imitar o osso nativo, ele associou o osso fresco, o osso de banco, proveniente de banco fresco congelado, que é o mais parecido. Você tem uma opinião parecida com relação a isso? Ou você aborda de uma outra forma? Você acredita que um determinado biomaterial pode ser mais, vamos dizer, benéfico para uma reconstrução, mas não imitar o osso nativo? Faz uma associação, mais ou menos, dentro do que eu estou querendo te... Imitar o osso nativo, eu concordo com o Wilson, do osso fresco congelado. Imitar do ponto de vista físico, do ponto de vista biológico, não. Sim. Eu discordo disso e eu acho que nem foi a abordagem do Wilson. Agora, igual o osso nativo, eu acho que nenhum biomaterial. Primeiro que a grande maioria dos biomateriais são osseo-condutores. O que a gente poderia utilizar como alguma coisa que é parecido com o osso nativo é a BMP. Que é um ósseo indutor, mas você precisa ainda do arcabouço. Então acho que é por isso, e além do custo, Agora, se você me perguntar o que se assemelha biologicamente, hoje eu não saberia te responder. Ou eu melhor, acho que nenhum. Talvez nenhum. Talvez nenhum. Acho que nenhum, hoje, no ano 2013, eu acho que nenhum cabe bem.
Muitos são aplicados, mas não, Não. vamos dizer que sejam próximos ao osso, vamos dizer, o osso autógeno, que a gente sabe que é um material foi de muita aplicabilidade, considerado padrão ouro em muitos aspectos, mas que a gente sabe que hoje que ele não é de fácil aplicabilidade pela morbidade, por todos os fatores de internação que estão associados, e até em histologia a longo prazo a gente sabe, até em trabalhos seus, de outros colegas, que a gente vê que o osso autógeno hoje não é principalmente o mais indicado em reconstruções. Ele remodela, ele sofre aquela remodelação, e muitas vezes por isso que a gente utiliza o biomaterial, mas é que hoje a gente não está falando só em regeneração, a gente também está falando em reparo. Sim. Então, a partir do momento que você tem mais um evento biológico associado, eu começo a eu utilizo o osso autógeno por convicção e filosofia, como você bem sabe. O osso fresco congelado, ele imita fisicamente, não biologicamente. O osso heterógeno, né, muitas vezes imita fisicamente e quimicamente, não biologicamente. Né? E até nós tivemos essa conversa em oportunidade anterior do porquê o osso autógeno é o gold standard. Porque se alguém deve ter dito, ele é osso indutor, osteogênico e osso condutor. Se é por isso. Agora, hoje ele é o melhor biomaterial, eu não sei, se eu quiser um aumento de rebordo, ele não é o melhor. Estético, ele não é eu tenho que ter um biomaterial que ele não reabsorva. Não reabsorva nunca. Então, eu acho que essa é o... Então eu acho que a tua pergunta foi super bem colocada, mas eu acho que hoje não é tão crítico como era há 15 anos atrás. A gente precisa ter um biomaterial que é idêntico ao osso autógeno. Sim. Essa é a minha leitura hoje. Agora, para a gente encerrar essa último bloco da entrevista, dentro dos fatores de crescimento que nós estamos desenvolvendo, que o Brasil vem reproduzindo com muita veemência e com muita intensidade, você é um dos pesquisadores que eu conheço particularmente, sei da seriedade do seu trabalho. Em que know-how que o Brasil se encontra hoje? Como é que a gente está em termos de pesquisa e de reprodutibilidade? Bom, Brasil em termos de pesquisa, isso é um dado do IADR, parece que nós somos o terceiro país em número de abstracts submetidos. Então nós temos um potencial de pesquisa muito grande. E hoje o Brasil subiu, eu não sei lembrar com precisão quantos rankings em pesquisa, isso de maneira global. Do ponto de vista odontológico, utilizando a implantodontia e fatores de crescimento hoje, nós utilizamos muitíssimo bem não só a BMP, mas nós utilizamos outros fatores de crescimento, como a fibrina rica em plaquetas. Durante muito tempo a gente utilizou a plasma rico em plaquetas, né? Uhum. E hoje nós estamos num patamar, digamos, de igual para igual com os maiores centros de pesquisa. Por dois motivos. Primeiro, pelo nosso know-how. Como você pergunta, qual é o seu know-how? Nós temos um know-how muito grande hoje. Hoje, se o Brasil não é o primeiro, é o segundo país em número de implantes colocados no mundo. Dois, por ter esse know-how, nós aprendemos tecnicamente e biologicamente a utilizar e a selecionar os casos para a aplicação da proteína morfogenética óssea, no caso, ou para a fibrina rica em plaquetas. Então o Brasil hoje ele está num patamar muito bom. O único entrave, mas não é só para o Brasil, como para qualquer país, é o custo desse biomaterial. Eu consideraria realmente a BMP como um grande fator. Acho que a grande novidade, a gente abordou então, como o professor Jamil, a relevância que os biomateriais hoje têm realmente no mercado, a nossa reprodutibilidade em pesquisa, que é bem significativa, e alguma experiência com relação ao uso de medula, aspirado. Essa é uma linha de pesquisa que ainda está ganhando muita força, né? Aqui no Brasil, a linha de pesquisa de Campinas, coisas. Então, eu sei que o seu grupo utiliza, eu ainda não tive a oportunidade de utilizar. Por vê-la no teu grupo, eu agora estou me aprofundando, eu ainda estou estudando, eu estou entendendo como funciona, mas os dados preliminares que eu vi dos artigos já publicados, quer seja pelo seu grupo, quer seja pelo grupo americano da Harvard, que mexe muito com esse tipo de aspirados, esses dados são muito promissores. São muito promissores, mas ainda o custo do kit para preparar isso, ele ainda é elevado. Eu sempre falo isso, acho que para a gente concluir, depois eu quero saber a sua opinião, a gente observa o seguinte: existem pesquisas, existem estudos de LMP, medula, mas a gente tem que pegar um material em que os cirurgiões dentistas que fazem implante e enxerto nas suas clínicas
tenho condição de reproduzir mundo real, de forma real. Mundo real. Para o cirurgião fica difícil de pegar, pô, eu tenho que colher a medula do meu paciente da região da cricilíaca, do dorso cisterno, como é que eu vou chamar um hematologista aqui para vir colher? Isso torna-se inviável, ainda mais para o cirurgião. Pelo menos difícil. É difícil. Bem complicado. Inviável na cabeça dele, de forma para reproduzir tudo, porque o dentista, como nós sabemos, gosta de, nós já discutimos isso anteriormente, gosta de receita de bolo, gosta daquela... Ele começa com hexágono externo, por exemplo. Da previsibilidade. Ele começa com hexágono externo, por exemplo, ele tem dificuldade de mudar sem dúvida daquele hexágono, isso trazendo para o implante. Quanto mais para um enxerto, para um material, trazer um hematologista, na época do PRP já era complicado, vir colher o sangue, então... Concordo. E essa logística ainda é difícil para o cirurgião dentista na sua classe, vamos dizer, indoor, dentro do seu consultório. Ela é difícil para a classe médica, não é só? Imagine para nós. Para nós, cirurgião dentista. Sem dúvida. Tá bom. Encerramos aqui então com o professor Jamil. Foi um prazer recebê-lo aqui. Jamil, mais uma vez.